Muitos de nós que temos o transtorno enfrentamos dificuldades em manter relacionamentos. Parece que a gente nunca dá certo com ninguém, pessoas chegam e vão embora pelos mesmos motivos. Com o Clube TDAH em ação, você vai se conhecer melhor e aprender como mudar esse jogo. Confere no primeiro link da descrição. É muito comum você ver as pessoas falando só do córtex pré-frontal. Mas, por exemplo, você trouxe uma questão falando sobre eu tinha um comportamento um pouco desajeitado de jogar futebol e não sabia executar o movimento motor da melhor forma. A gente já tem literatura muito bem consolidada demonstrando que o cérebro de uma pessoa com TDAH tem circuitos funcionais que estão trabalhando de forma desregulada. Existe uma desregulação de atividade cerebral dentro do TDAH em áreas do sistema límbico. A desregulação emocional é um comportamento relacionado a pessoas com TDAH. Sim. Inclusive, tem literatura que briga para que a desregulação emocional seja também um comportamento core do TDAH, não só desatenção, hiperatividade, impulsividade, mas que também esteja ali nos manuais diagnósticos. Esteja bastante presente, na grande maioria dos casos, etc. E que esteja presente no ambiente que essa pessoa se insere, a desregulação emocional. A dificuldade de você se organizar emocionalmente, ficar mais irritado, agressivo. De esperar a vez e não atropelar. E isso gera essa descompensação emocional. Porque existem áreas do sistema límbico que estão desreguladas na pessoa com TDAH. Sabe o que tem também? Áreas motoras. A gente tem áreas dos chamados núcleos da base, são alguns núcleos que estão mais profundos no cérebro que fazem a regulação motora. Por isso que é muito comum você pegar pessoas com TDAH, mulheres que passam pelos cantos e bate, se estabana toda, bate, fica cheia de roxa, petequias roxas, né? A gente chama de roncha lá em Recife. Então fica cheia daquelas manchas ronchas. Tem um comportamento um pouco mais desajeitado no andar, a criança também. Por que tudo isso? Tem atraso também motor? Tem atraso motor também. Pode tem crianças que podem ter. Você vê a criança andando, ela tem uma dificuldade no andar, tem uma dificuldade no correr. Áreas do cerebelo. O cerebelo é uma região que está bem aqui atrás, posterior na nossa cabeça. O cerebelo é uma área muito linda que comanda os movimentos posturais. Ele comanda a tua capacidade de ter um controle postural, movimento motor. Mas a gente já viu que o cerebelo também participa de processamento cognitivo e emocional. Olha. Então... Diferente de uma área bem distante do córtex pré-frontal, mas faz parte também. Perfeito. Neurônios que estão no cerebelo se conectam a áreas do sistema límbico, bem como a áreas do córtex pré-frontal para comandar o nosso funcionamento cognitivo. E aí, por que eu falei tudo isso? Genes que vão influenciar para o funcionamento dos neurônios. Existe um gene que é o que codifica o receptor da dopamina. Ele é um receptor que recebe a dopamina na fenda sináptica. Esse gene se chama o gene DRD4 e DRD5. Esse é um gene fator de risco para o TDAH. Sim. Sabe onde esse gene é expresso? Córtex pré-frontal, cerebelo, áreas do sistema motor, áreas do sistema límbico, bem como áreas do processamento auditivo, bem como áreas do processamento sensorial. Olha. Então você tem expressão desses genes em várias áreas do cérebro. Ou seja, esse gene que pode causar os prejuízos do TDAH também podem estar influenciando a questão até motora, sensorial. Motora, sensorial, aprendizagem, cognitivo. Ou seja, fica muito evidente que um somatório de funções, de características podem ajudar até a fechar o laudo e identifica muito bem as pessoas com TDAH. Exatamente. Então, no TDAH, a gente tem circuitos funcionais de áreas de funcionamento do cérebro que estão com sua atividade desregulada. Então, por exemplo, a gente fala, você vê muito divulgador falando assim, é uma redução dopaminérgica. O gene DRD4, na verdade, ele codifica um receptor. Não que você não possa ter uma produção reduzida da dopamina, mas, hora ou outra, se o receptor não está presente no neurônio chamado pós-sináptico, naquele neurônio que ele vai se conectar, como que a dopamina vai se ligar? Se ela não tem um receptor. Ela precisa do receptor para poder se ligar e ter a sua função fisiológica. Ela precisa ser produzida e precisa ser recebida. Exato. Então, se você tem uma desregulação na produção ou na recepção, você tem uma falha no sistema dopaminérgico. Perfeito. Você simplesmente agora resumiu o funcionamento fisiológico de atividade cerebral de uma pessoa com TDAH. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala somente do córtex pré-frontal. Somente do córtex pré-frontal. Beleza, ele é uma região muito importante para o teu comportamento no dia a dia. Sim. Ele é uma região muito importante para a regulação de
todo comportamento que você vai executar. Você precisa de função executiva a todo momento. Para sentar, para beber uma água, para poder responder uma mensagem, você precisa de funcionamento executivo. Mas você tem circuitos relacionados ao comportamento. Seu cérebro ele está altamente conectado para regular o teu comportamento. Então, isso também explica o fato das pessoas muitas vezes se sentirem prostradas. Perfeito. Porque, tipo assim, ela acorda... Quantas pessoas já falaram isso pra mim? Ou seja no direct, ou seja no comentário dos vídeos. Yuri, eu não aguento mais. Porque eu passei o fim de semana pra estudar, já tá chegando domingo à noite e eu nem abri o livro. E a pessoa se culpa, se chicoteia, se sente... Perfeito. O cérebro está completamente conectado. Então, a partir do momento que uma pessoa ela tem uma dificuldade relacionada à procrastinação, uma dificuldade relacionada à capacidade dela de se autorregular, ela vai ter conexões em circuitos emocionais. Então, poxa, eu procrastinei o estudo de uma atividade, certo? Quando chega lá no outro dia e você fala, poxa, por que eu fiz isso? Eu fiquei brincando, eu fiquei jogando no computador, eu fiz várias outras coisas que me jogaram nessa situação presente. Então, seu cérebro está conectando áreas de julgamento, que são áreas do córtex pré-frontal. Você está julgando o comportamento que você fez. Isso se conecta muito com áreas do sistema límbico, que é uma área muito primordial para o processamento emocional. E você vai se sentir triste, você vai se sentir culpado, porque essa área tá mandando informação, trocando informação para poder regular esse teu comportamento. Então, isso é muito comum em acontecer. Por isso que a gente fala que a desregulação emocional ela é um comportamento que está muito presente nas pessoas com TDAH também, né?